É muito comum quando a gente vai falar de NAT ou de criação de redes internas, de se falar dos IPs inválidos. Eles são faixas de IP muito importantes e muito úteis na criação de diversos tipos de rede em diversas situações. Como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples o que são esses tais de IPs inválidos. E para a gente começar, o nome não está muito apropriado. Na verdade, não são IPs inválidos, são IPs reservados. Como a gente vai ver, eles são válidos, eles são IPs que têm vida própria como qualquer IP, apenas que eles são reservados para uma certa aplicação. Então, vamos entender aqui qual é essa aplicação. Quando a internet foi pensada, ela foi pensada como uma coisa de pequeno porte, já ninguém naquela época não imaginava que ela chegaria no que seria a internet. Então, o TCP/IP foi planejado para ter um porte relativamente pequeno comparado ao que é hoje. Então, ele foi planejado para cada máquina ter um IP válido. Essa é a questão, esse é o conceito de TCP. Então, eu teria, por exemplo, aqui uma rede com IP 34.11.1 e eu teria o meu roteador cuja porta de saída teria IP 205.88.32. Ok? Bom, a internet cresceu, essa forma de o IP versão 4 se percebeu que era muito limitado e que ele iria acabar rapidamente, então precisou-se criar o conceito de NAT. A gente tem um vídeo especificamente para falar sobre NAT e PAT, eu vou deixar nas observações, nos comentários abaixo, o link para quem quiser saber mais, mas basicamente eu transformo toda a rede que está atrás do NAT como se fosse um único computadorzão fazendo centenas, milhares, às vezes até de acesso à internet através de um único IP. Então, eu tenho a minha rede interna, ela continua precisando de endereços IPs, mas esses IPs não vão sair nativamente para a internet, eles vão ser mascarados, eles vão sair através de um único IP, que é o IP efetivamente que está na porta desse roteador. Só que isso me cria um problema, porque eu preciso colocar um IP, e se eu escolher esse IP aleatoriamente, eventualmente eu vou escolher o IP de uma máquina que existe na internet e que está prestando algum serviço e que talvez por uma coincidência, e não é preciso muita coincidência, que alguém dentro da minha rede queira acessar. Então, por exemplo, tem ali um servidor web, vamos pensar o servidor do meu site, www.marcelo.etc.br. Você está aqui nessa máquina embaixo, nesse desktop, escreve lá www.marcelo.stc.br, o servidor de DNS resolve isso no nome, a gente tem um vídeo para quem não sabe o que é DNS nas observações, ele diz lá que o endereço IP é o 34.11.1.5, só que esse também é o endereço IP do roteador, por coincidência, dessa rede. Então, quando a minha máquina mandar um pacote, uma requisição de página web para esse endereço IP, o roteador vai receber e falar, opa, tá bom, eu não tenho esse serviço e o usuário aqui vai receber uma mensagem de erro. Então, a gente não pode ter esse tipo de conflito, a gente não pode ter esse tipo de coincidência. Como é que a gente faz isso? Então, foi-se criado algumas faixas de IPs, que essas faixas de IPs não seriam alocadas para ninguém. Então, se eu usar qualquer um dessas faixas de IPs dentro desses segmentos aqui, eu tenho certeza que eu não vou ter nenhum tipo de colisão. Eu posso, na minha rede, usar desses endereços vários. Eu posso pegar uma outra faixa fora dessa aqui, mas eu vou correr o risco de ter problemas dos meus usuários não acessarem alguns sites específicos por causa de uma eventual coincidência de IP, e vai ser algo muito difícil de descobrir o que está acontecendo. O administrador dificilmente vai lembrar dessa possibilidade de que foi essa coincidência de IPs. Cada um desses endereços são classes de IPs. A gente vai ter no nosso próximo vídeo, da semana que vem, a gente vai falar sobre o conceito de classes de IPs, a gente vai explicar isso melhor, mas o primeiro lote é uma classe A, de baixo nós temos 16 lotes da classe B, e no último a gente tem 256 lotes de classe C. Como é que eu uso isso? Por exemplo, eu vou pegar o endereço 10, daí eu coloco dentro dessa minha rede as máquinas com o endereço 10 e eu tenho certeza que nenhuma máquina na internet vai ter esse IP para eu tentar acessar. Nenhum dos meus usuários vai, por coincidência, ter que acessar algum desses IPs. Então, repara, eles são endereços válidos, eles existem, eles são endereços como qualquer outro, apenas que a gente tem certeza que ninguém vai ter dentro da internet uma máquina exposta com esses IPs para que meus usuários tenham coincidência de acessar. Aqui são alguns exemplos de IPs não reservados.
tá? O endereço 1.1.1.1 é um endereço válido no sentido de que existe máquina na internet que tem esse IP. Inclusive, eu já cheguei a trabalhar numa multinacional que ela usava esse endereço 1.1.1 para um equipamento interno. Há algum tempo atrás, alguns meses, foi lançado um serviço na internet, um serviço de DNS público. A ideia desse serviço é ser mais rápido que os servidores de DNS convencionais que usam exatamente esse IP. Ou seja, se essa multinacional, ou seja, não é só aqui no Brasil, é um problema que vai afetar todas as filiais dessa empresa dentro da VPN deles. Se essa multinacional quiser usar esse serviço, vai ter que primeiro sair mudando todos os IPs internos que usam esse range de IP, esse IP especificamente. Tá? Então, aqui você tem mais alguns outros exemplos de endereços IPs que não podem ser usados internamente, mas que de alguma forma podem acabar confundindo as pessoas e até acabar sendo utilizado. Existe também uma faixa de endereços multicast, então esses endereços eles são aplicados para uma outra aplicação, então não estão nem dentro dos IPs válidos e nem dentro dos endereços IPs reservados. Então, dentro de uma rede privada, nós devemos usar apenas essas faixas de IP aqui. Então, resumo. Os endereços que a gente costuma chamar de inválido são apenas endereços reservados e eles devem ser usados nas redes internas, principalmente quando a gente está atrás de NAT. Ou então, mesmo que eu vá criar uma rede que nesse momento eu não vá conectar na internet, eu poderia, a princípio, usar qualquer um dos endereços IPs, mas seria bom que eu use esses endereços reservados, porque se algum dia essa rede tiver que conectar na internet, eu não vou ter que precisar ficar fazendo modificação. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!